Senta, porque essa semana foi longa, carregada e cheia de gente que teve todas as chances possíveis de fazer diferente, olhou direto para a chance, sorriu e escolheu exatamente o caminho contrário com aquela convicção de quem sabe muito bem o que está fazendo e faz assim mesmo. Neymar destruiu a narrativa de redenção que ele mesmo construiu, ao vivo, na frente de todo mundo, sem piscar uma vez sequer. E se você já tá passado igual a gente com o que Neymar aprontou no retorno ao Santos, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem a seguir é bafão de uma proporção que você não imagina. Juro por tudo que é sagrado, gente. Olha, eu ouvi tudo, vi tudo, reli tudo mais de uma vez, e quando eu achei que tinha finalmente entendido o tamanho real dessa confusão toda, apareceu mais uma camada embaixo, e mais uma camada debaixo dessa. O problema aqui não se resume ao cartão amarelo. Não se resume ao gesto isolado de comemoração. Não se resume ao vídeo que ele postou nas redes com aquela energia de quem claramente apertou gravar antes de terminar de respirar fundo. O que aconteceu, gente, é que quando você junta cada pedaço dessa história no lugar certo, o que aparece é o retrato de um homem que o Brasil inteiro quis acreditar que tinha mudado de verdade e que foi mostrando, semana a semana, jogada a jogada, gesto a gesto, que continuava exatamente igual ao que sempre foi. Segura o fôlego, amiga, porque essa novela ainda tá no primeiro capítulo, e eu tô aqui pra contar cada dobra dela com o cuidado que ela merece e com o deboche carinhoso que o caso pede. E antes de mergulhar de vez nessa história, deixa eu te fazer um recado. Se inscrever nesse espaço não custa nada, e garante que você não perde o próximo bafão dessa proporção. E olha que eles chegam aqui toda semana sem falta, gente. Sem falta mesmo. Pontualidade britânica em matéria de escândalo nacional. Então vamos do começo, tá? Porque essa história precisa ser contada na ordem certa para fazer o sentido que ela merece fazer. Neymar voltou ao Santos carregando o peso de uma narrativa que o Brasil inteiro queria acreditar com toda a força que tinha disponível. O filho pródigo de volta para casa, humilde, focado, diferente do que foi lá fora durante anos de lesão, de polêmica, de imagem desgastada em clube europeu, de distância do futebol que dizia amar mais do que qualquer coisa no mundo. A imprensa comprou em bloco, a torcida abriu os braços com aquela generosidade afetiva que só torcida brasileira tem de verdade, e eu mesma, olha, fiquei com os olhos marejados por uns 3 minutos quando vi as primeiras imagens dele no vestiário da Vila Belmiro de novo, depois de tanto tempo. Me deixa ter esse momento de humanidade, tá? A gente cuida da vida dos outros, mas também tem coração. Mas então veio o jogo contra o Chapecoense. Neymar abriu o marcador, o que seria lindo, seria perfeito, seria o primeiro parágrafo da fábula de redenção que todo mundo queria tanto ler. E ele celebrou o gol, distribuindo cartas imaginárias no ar com as duas mãos. Gente, um gestinho de pôquer, explícito, calculado. Uma semana exata depois de ele ter faltado a um compromisso com o Santos para participar de um torneio de pôquer em São Paulo. Uma semana. Ele olhou para a polêmica bem no olho, abriu um sorriso e deu uma risada na cara dela, na cara do clube, na cara da torcida e na cara de todo mundo que ainda estava tentando defender a narrativa do homem redimido. Que criatura, pelo amor de Deus! Se você acha que é só isso que tem por trás dessa história toda de Neymar e Santos, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem aí muda completamente a sua versão dessa novela e ainda acrescenta 3 capítulos que você não sabia que existiam. Mas espera, que ainda tem muito mais, e esse mais é pesado de verdade, gente. No mesmo jogo, nesse empate de 2-2 que já estava encharcado de tensão dentro e fora do campo, Neymar levou o 3º cartão amarelo da competição. Reclamou de falta com aquela intensidade característica dele, foi atrás do árbitro com aquela urgência de sempre, empurrou um adversário, empurrou outro, e a consequência caiu bem no colo sem cerimônia nenhuma. Suspenso para o próximo jogo do Brasileirão, contra o Atlético Paranaense. O Santos vai para campo sem o grande nome do seu retorno histórico, sem a figura que moveu torcida, patrocínio e expectativa nacional inteira. E aí vem a parte que ainda não entrou direito no noticiário geral, mas que está circulando com origem identificável entre quem acompanha o clube de perto. Relatos sérios, com fonte rastreável, dando conta de que Neymar estaria exercendo pressão excessiva sobre 2 jogadores jovens do elenco, Gabriel Bontempo e João Ananias, dentro do próprio vestuário. Cobrança que teria ido além de qualquer limite que uma liderança saudável justificaria dentro de um ambiente profissional. A comissão técnica disse que vai apurar. Os 2 jogadores minimizaram publicamente. E ficou nisso.
Por enquanto, gente. Por enquanto. Um bafão crescendo embaixo da superfície, amiga. E o que vem depois desse parágrafo já começa a explicar por que essa semana específica foi diferente de todas as outras semanas de polêmica que o Neymar já protagonizou antes. Quem quiser acompanhar de pertinho esse caso todo sem perder nenhum detalhe, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque aqui a gente não vai parar de contar. E o que vem depois disso muda tudo o que você achava que sabia dessa história inteira. Neymar foi às redes sociais então, postou um vídeo, direto, olhando para a câmera, sem filtro aparente, com uma energia que misturava defesa legítima com uma irritação que ele claramente não conseguiu engolir completamente antes de apertar gravar. Disse que cobranças dentro do grupo são normais no futebol de alto nível, que quem escreveu aquilo não entende nada do esporte, que não aceita mentiras sendo publicadas sobre ele. O tom era de alguém que achou que gravar aquilo resolveria alguma coisa, mas que na prática gerou mais perguntas do que qualquer resposta que o vídeo trouxe. Porque a questão nunca foi se cobrança entre jogadores existe no futebol profissional. Claro que existe, todo mundo sabe disso. A questão era outra, era sobre onde ficam os limites, sobre o que separa a liderança de pressão abusiva, sobre o que significa chegar novo num vestiário já existente e ir na direção dos mais jovens com aquela intensidade toda. Isso o vídeo não respondeu. E essa lacuna, gente, ficou enorme no ar depois que ele publicou. Enorme mesmo. E a internet notou. Enquanto o noticiário processava tudo isso, a semana ainda não tinha entregado o que de fato era o seu maior bafo, aquele que estava crescendo em silêncio enquanto todo mundo olhava para o lado errado. Porque essa é a natureza do escândalo que realmente importa, né, gente? Ele raramente aparece onde você está olhando. Aparece exatamente onde você virou o rosto por um segundo porque achava que já sabia tudo. E essa semana teve disso em abundância, gente. Em abundância mesmo. Cada história com seu saborzinho próprio de vergonha alheia e pipoca fresca. Presta atenção nesse detalhe que vem agora, porque é aqui que o chão some de vez por baixo de tudo. Então deixa eu te falar uma coisa sobre o Jonas do BBB, porque essa história tem uma camada que precisava de mais atenção do que recebeu na hora em que aconteceu. Jonas resolveu rir publicamente de Juliano Floss numa publicação onde o Juliano aparecia usando uma calcinha de renda. Jonas comentou, gente, num vídeo de Pedro Ortega, um perfil que já tem histórico documentado de comentários homofóbicos. Isso não é especulação nem interpretação criativa. Qualquer busca rápida e verificada confirma. E Jonas riu. Só que a internet tem memória longa, carinhosa e incansável com esse tipo de situação específica, e em menos de nada recuperaram um ensaio fotográfico do próprio Jonas, onde ele aparecia usando J-Strap e Cropped. Para quem não conhece o produto, J-Strap é aquela peça que cobre a frente, mas deixa tudo completamente à mostra por trás. Só duas fitinhas cruzadas nas coxas, e olha que não era uso artístico nem editorial conceitual sofisticado de revista de moda. Era campanha publicitária, gente. Ele fez campanha paga para a marca, com foto produzida, com material publicado e divulgado com o nome dele. O silêncio que veio depois que isso voltou à tona foi ensurdecedor. Daquele silêncio que fala mais alto do que qualquer comunicado oficial poderia falar. Quem vive em casa de vidro, né, gente? Quem vive em casa de vidro mesmo tem que ter muito cuidado com o tipo de pedra que resolve atirar e na direção de quem. E por falar em histórias de pessoas que pagaram um preço alto pelas próprias escolhas, deixa eu te falar da Deolane, porque esse capítulo dessa semana tem um peso diferente dos outros. Ela segue presa desde maio, e essa semana a filha dela, Valentina, 10 anos de idade, mandou uma mensagem escrita em espelho, aquela técnica de escrever ao contrário que criança aprende quando quer fazer algo especial e diferente, para chamar a atenção de um jeito único, que enquanto a mãe tá lá, ela não consegue viver normalmente. A avó de Valentina publicou nas redes. Os advogados de Deolane estão usando esse apelo como parte ativa da estratégia jurídica de defesa, pedindo condições penitenciárias diferenciadas com base no Estatuto da OAB. O Tribunal de São Paulo negou mais um pedido. E ficou essa imagem, uma criança de 10 anos escrevendo de cabeça para baixo porque quer a mãe em casa, porque não consegue entender por que os adultos ao redor ainda não resolveram o problema que, para ela, tem uma solução que deveria ser simples. Isso pesa, né, gente? Independente de qualquer posição que você tenha sobre o caso, sobre a Deolane, sobre o processo inteiro, sobre tudo que envolve essa história, essa imagem específica pesa. Porque criança não tem nada a ver com decisão de adulto, nunca teve e nunca vai ter, e nenhum argumento jurídico ou moral muda isso.
E olha que eu ainda nem cheguei no ponto mais fundo dessa semana toda, então se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que falta revelar ainda é o que vira tudo de cabeça para baixo de uma vez por todas, gente. De uma vez. Enquanto isso tudo fervia no noticiário geral, com aquele barulho característico de semana cheia de bafo empilhado, tinha uma história acontecendo em silêncio absoluto que quase ninguém viu no momento exato em que aconteceu. E esse silêncio, gente, esse silêncio específico, é exatamente o que torna essa história a mais importante de entender dessa semana inteira. Porque o silêncio não era descuido, era estratégia. Era escolha deliberada de alguém que aprendeu como o jogo funciona e decidiu jogar diferente de todo mundo ao redor. E quando você entende o que aconteceu e o contrasta com o que Neymar fez no mesmo período, com o que Jonas fez, com o que cada um dos outros protagonistas dessa semana escolheu fazer quando a pressão chegou, a diferença fica tão clara e tão grande que dói um pouquinho olhar direto para ela. Então pega a pipoca, acomoda no sofá e presta atenção no que vem agora, que é o ponto onde toda essa semana finalmente faz sentido completo. Segura o coração, amiga, porque essa parte que vem agora tem um impacto que pouca gente percebeu na hora em que aconteceu, e quando você entender o tamanho disso, vai querer mandar esse vídeo para todo mundo que você conhece. E agora, gente, senta direito na cadeira, fecha qualquer outra aba que você tiver aberta, coloca o celular para carregar e presta atenção total no que eu vou te contar. Porque o bafo é o seguinte, e eu preciso que você ouça cada detalhe sem perder nada. Vini Júnior entrou na justiça essa semana contra um influencer chamado Rafael Murmura, que vinha publicando vídeos insinuando que Vini estaria sendo investigado por manipulação de resultados e enriquecimento ilícito, chegando a citar especificamente a suposta compra de um iate de 150 milhões de reais. Sem prova, sem documento, sem fonte identificável, só vídeo em cima de vídeo, construindo narrativa do zero sobre um nome grande o suficiente para gerar clique sem precisar de nada verdadeiro por baixo. O advogado de Vini foi ao tribunal de plantão, pediu remoção imediata do conteúdo, desmonetização de qualquer valor que aqueles vídeos tivessem gerado e que esse dinheiro fosse direcionado diretamente a instituições de caridade. O juiz concedeu tudo. A conta de Murmura foi tirada do ar naquele mesmo dia. E tudo isso aconteceu em silêncio absoluto, sem nota pública, sem entrevista de desabafo emocional nas redes, sem live de explicação, sem drama nenhum visível. Enquanto o noticiário inteiro estava com o olho em Neymar e cartão amarelo, o movimento jurídico mais rápido, mais certeiro e mais silencioso da semana inteira foi o do Vini Júnior, e quase todo mundo perdeu completamente. E se você acha que essa história do Vini ainda tem capítulo novo chegando, se inscreve nesse espaço agora, porque aqui a gente acompanha cada dobra dessa novela até o fim completo e sem pular linha. É exatamente aí, gente, que a semana inteira começa a fazer um sentido diferente quando você junta todos os pontos na ordem certa e olha para o quadro inteiro de uma vez. Neymar gastou energia, gastou capital emocional da torcida, gastou espaço de imprensa e gastou credibilidade brigando em público com a narrativa que ele mesmo criou, vendeu e cobrou que todo mundo acreditasse com ele. Jonas gastou moral pública rindo de alguém por fazer exatamente o que ele já fez com câmera, com contrato assinado e com patrocínio pago e divulgado. Vini ficou quieto, foi ao tribunal de plantão fora do horário comercial e saiu de lá com vitória concreta, sem uma única postagem de desabafo emocional, sem uma única story de indireta, sem nada que pudesse ser usado contra ele depois. 3 homens com fama consolidada no Brasil e fora dele. 3 formas completamente diferentes de reagir quando a pressão aparece, quando alguém ataca, quando o holofote está em cima e a escolha precisa ser feita em tempo real. E o resultado de cada escolha fala mais alto do que qualquer discurso de maturidade que algum deles possa escrever no Instagram em dia de crise de imagem, gente, muito mais alto. Tem o Fred Bruno, que anunciou a 2ª gravidez essa semana com uma companheira reservada que ele protegeu ativamente da exposição desnecessária, sem nome completo divulgado para as redes, sem imagem publicada sem autorização prévia, com um comunicado direto sobre privacidade que deixou claríssimo onde estão os limites que a família escolheu colocar para si mesma. O pequeno neneco vai virar irmão mais velho. Bonito, né? Dá um respiro genuíno no meio de tanto bafo empilhado. Porque às vezes a notícia boa também merece um espaço aqui sem ironia nenhuma, e sem o deboche de sempre, só com o afeto que o momento pede mesmo.
E se você quer continuar recebendo esse tipo de cobertura toda semana, com bafo, com classe, com contexto e com carinho genuíno por cada história, se inscreve nesse espaço agora, porque aqui a gente não para mesmo, e a fila de bafão para destrinchar é comprida demais para dar conta sozinha. A Bárbara Borges deu uma aula essa semana, gente, sobre como lidar com exclusão com elegância. Uma aula mesmo no sentido mais literal e mais bonito da palavra. Ficou de fora do último voo da nave espacial o show de despedida da Xuxa, que reuniu 13 paquitas de gerações diferentes no Nubank Arena em São Paulo, e poderia ter transformado isso em bafo. Poderia ter dado uma indiretinha nas redes com aquele sorriso de quem tá falando uma coisa e querendo dizer outra completamente diferente. Poderia ter feito uma live com o olho cheio de lágrima e voz embargada. Ela autorizou o uso da própria imagem na telona do show, disse que vai emanar amor de onde estiver nessa data específica, reconheceu publicamente que o programa é da Xuxa e que ela tem todo o direito de chamar quem quiser para qualquer coisa que for dela. Sempre teve e sempre vai ter. Página virada com classe, com leveza e sem rastro visível de amargura ou de conta a ajustar. O show em si foi lindo, gente. Clássicos como Lua de Cristal, Hilarie, Parabéns, o Dance da Xuxa, 3 figurinos diferentes ao longo da noite toda, uma música inédita chamada Forever Paquitas, que fez a plateia inteira parar de respirar por uns segundos, e depois disso todo mundo liberando a criança interior, que ficou guardada por décadas dentro de corpo de adulto cansado e cheio de responsabilidade. Teve gente chorando sem conseguir parar, teve gente dançando com 50 anos como se fosse 6 da manhã, numa tarde de sábado de infância no Brasil dos anos 90. Isso é patrimônio afetivo desse país, não tem outro nome possível que caiba melhor nessa descrição, e quem esteve lá sabe exatamente o que eu tô falando. Christian Chaves, do RBD, apareceu essa semana para negar categoricamente que vai participar de A Fazenda na próxima temporada. Disse que a vinda ao Brasil em agosto é puramente agenda profissional, sem relação nenhuma com reality. E Maitê Perrone, a Lupita de Rebelde para sempre no coração de toda uma geração inteira que cresceu com aquela trilha sonora na cabeça, repostou o comunicado dele nos próprios stories, o que obviamente deixou os fãs ainda mais especulativos e animados do que estavam antes da negativa sair. Vai entrar? Não vai? Esse tipo de negativa, gente, a gente já sabe como costuma terminar quando chega perto da data de gravação e o cachê aparece na mesa na hora certa. Lembra da Gabi Espanhola? Lembra de quantos outros antes dela disseram exatamente a mesma coisa com o mesmo tom de convicção? Pois é, guarda esse nome aí com carinho e com aquela expectativa gostosa de quem já sabe o final, mas vai fingir surpresa mesmo assim. E tem o pequeno panqueca do BBB, que ainda tá esperando o carro que a Bid prometeu depois da eliminação dele. A empresa chegou a entregar a chave pra mãe dele, gente. Fotografou, filmou, fez material de divulgação completo com aquele sorriso corporativo de relações públicas bem treinadas e bem pagas, e o carro até agora não chegou de fato no endereço de ninguém. Ele contou nas redes com aquela risada nervosa de quem tá esperando, e o barco simplesmente não aparece no horizonte de jeito nenhum, em nenhuma direção que ele olhe. A chave chegou. O carro não. A foto foi publicada. O veículo não. O material de divulgação saiu. A promessa ficou no ar. Isso tem um nome muito claro, amiga. E o nome é Mão de Vaca Corporativa, servida com sorriso de campanha, com laço colorido por cima para disfarçar e com silêncio estratégico depois que as câmeras vão embora. Cafoníssimo, gente. Cafoníssimo mesmo, sem atenuante. Então a semana fecha assim, gente, cheia de gente que tinha opção clara na frente, que tinha informação disponível, que tinha experiência suficiente acumulada ao longo de anos para fazer diferente e que escolheu o caminho que escolheu mesmo assim com tudo isso em mãos. Neymar escolheu o gesto das cartas de pôquer no campo lotado de câmera. Jonas escolheu a risada no comentário público num perfil de histórico documentado. Murmura escolheu os vídeos sem fonte. Abid escolheu a foto da chave sem o carro. E cada escolha teve seu preço específico, cobrado em público com câmera, com internet e com memória. E a gente esteve aqui assistindo cada segundo com olho clínico, com pipoca na mão e com aquela mistura de incredulidade e afeto que é a marca registrada desse espaço. Porque a gente fofoca sim, a gente ri sim, mas ri sem maldade, com aquela zoeira carinhosa de quem conhece o caso de cor e sabe que a história real é sempre mais interessante do que a versão oficial que foi embalada para consumo. A pergunta que fica, aquela que você provavelmente não esperava sair daqui hoje com ela rodando na cabeça antes de dormir, é essa.
Quando um ídolo tenta recontar a própria história e o campo contradiz cada capítulo novo em tempo real, sem parar, com câmera e tudo, quem carrega a responsabilidade maior por isso tudo? Ele, que continua sendo quem sempre foi sem esconder muito? Ou a gente, que continua comprando a versão embalada toda vez que ela aparece com um laço bonito por cima e uma narrativa de redenção cinematográfica que a gente tão desesperadamente quer que seja verdade? Não precisa responder agora, mas pensa um pouquinho antes de dormir hoje, porque essa pergunta não tem resposta fácil e quem disser que tem, tá mentindo para si mesmo. Se você quer que a gente continue destrinchando o bafo desse nível toda semana sem parar, se inscreve nesse espaço, deixa o like que ajuda demais a gente a continuar e manda pra gente nas redes o próximo escândalo que você quer ver destrinchado aqui com esse cuidado todo e com esse carinho de sempre, porque a fila tá grande, esse canal não dorme e a gente não para nunca mesmo. Nunca. Fofoca tem consequência. Sempre teve.